Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25. A irmã Andréia Almeida estava até me pedindo o tema, e eu mostrei para ela. E, basicamente, é uma continuação do que já estivemos tratando aqui no domingo passado. Eu não acho assim muito atrativo o tema, não, mas a ideia é essa. Ainda sobre rendição. Foi o que nós tratamos no domingo passado, né? Mas pelo menos para darmos a ideia de que é uma continuidade. Por isso que eu estou fazendo uso, desses termos assim. Ainda sobre rendição. E o tema básico para a nossa meditação é o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 25, que nos diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Eu estava aqui no domingo passado, através do uso do boletim, mencionando a respeito de um servo do Senhor chamado Nick Vujicic. Esquisito mesmo, né? Você tem ali um J, mas que na verdade se pronuncia como um I. Mas, para nós, aqui, simples mortais, aqui no Brasil, compreendermos esse tipo de linguajar, é claro, não é assim algo assim tão acessível, algo assim tão fácil. Nick Vujicic nasceu sem braços, nasceu sem pernas. Os seus vídeos são muito bem conhecidos no YouTube, pela internet. E o que procuramos chamar a atenção é que houve realmente um certo questionamento de sua parte. Por que eu nasci assim? E procuramos enfatizar o quão importante é nos rendermos aos propósitos de Deus. Na minha vida não há acidente. Como também na sua vida não há qualquer acidente. Quando nós viemos para cá, estivemos nos mudando para cá, em hipótese alguma eu imaginava que um dia seria pastor desta igreja, em hipótese alguma. Mas as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural, tão leve, tão de Deus, que eu enfatizo mais uma vez. Tudo na vida do crente é propósito de Deus. Nick Vujicic precisou aprender a lidar com a sua natureza física. Saber aceitar o corpo, que Deus lhe havia dado, tal como era. Para então entender que Deus tinha projetos com tudo isso. Isso, queridos, envolve esse princípio de rendição. Você não nasceu no lugar errado, você não nasceu na cidade errada, você não nasceu no país errado, a sua vida é projeto de Deus. É claro que quando alguém se rende ao pecado, quando alguém desobedece a Deus, a sua vida cai num poço, a sua vida cai num buraco, e que nós não podemos deduzir que isso se trata de propósito de Deus. Não é nesse sentido que estamos em momento algum considerando. Mas o que nós estamos levando em conta é como, não a natureza, não como o destino, mas como o Senhor tem conduzido a nossa vida. E nessa manhã eu quero lembrar de uma serva do Senhor chamada Bethany Hamilton. Uma surfista que aos 13 anos de idade, e provavelmente você conhece essa história,
porque até a própria Rede Globo já passou um filme relatando, né, a sua experiência. Com apenas 13 anos de idade, perdeu um dos braços. O irmão Joabes sabe quem é uma adolescente, né, irmão Joabes? Já tem uma filha adolescente, né? Já é adolescente, não é? É isso então. Imagina uma menina com 13 anos, indo surfar, e sofre um ataque de um tubarão e perde um dos braços. Eu, sinceramente, sou apaixonado pelo mar, a igreja sabe disso. Se Deus quiser, amanhã eu já estou lá. Dia de folga do pastor, a gente tem que aproveitar. Mas, sinceramente, se eu fosse atacado por um tubarão, eu teria muita dificuldade de retornar. Sou apaixonado pelo mar, mas nem tanto assim. Mas 3 semanas depois, essa jovem, essa adolescente, voltou a surfar. Mas o que tem de bonito nisso? O que tem de diferente nisso? Amados, estamos enfatizando que em tudo Deus tem um propósito. E foi a partir desse incidente, através desse ataque de um tubarão, e de sua determinação, e de sua fé, e de sua esperança em continuar surfando, que a sua história ficou conhecida no mundo inteiro praticamente. Se eu não me engano, já produziram 2 filmes a respeito da vida dela, se eu não me engano. Porque a sua história inspira. A sua história encoraja. Foi perdendo um dos braços que ela passou a influenciar pessoas, adolescentes, jovens, vidas. E com isso nós entendemos que Deus é especialista em transformar as nossas perdas em ganhos. Perder nem sempre é fácil. Como eu disse, se eu tivesse uma experiência semelhante de perder um braço, de perder uma perna, não seria um processo fácil para a minha caminhada. Há certas coisas que nós perdemos que fazemos que nem aquela música, né? Não estou nem aí, né? Não estou nem aí com nada. Mas tem coisas que são preciosas para nós. Tem coisas que são importantes para a nossa vida. São coisas que são importantes para as nossas emoções. São coisas que são importantes para os nossos projetos. Mas é esse entendimento que todos nós precisamos ter em nossa caminhada. Deus é especialista em transformar as nossas perdas em ganhos. Como também Deus é especialista em transformar as nossas tragédias em coisas boas. Por isso que eu gosto de ressaltar que a matemática divina funciona completamente diferente da matemática que nós conhecemos nos colégios, nas universidades, nas academias. E isso demonstra tão somente a soberania do nosso Deus eterno. Demonstra, sim, a sua soberania, mas como também demonstra a sua imensa sabedoria. E, queridos, isso é para a nossa vida. Isso é para a sua vida. E por isso, então, Jesus estabelece um princípio espiritual que todos nós precisamos considerar, todos nós precisamos valorizar. E, de certo modo, até mesmo, todos nós precisamos respeitar, porque é assim que funciona. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Em nossa própria natureza não tem lógica alguma esse princípio.
Mas, repito, isso demonstra a grande sabedoria de Deus, como também a sua soberania. Ou seja, Deus é Senhor sobre qualquer circunstância, Deus é Senhor sobre qualquer situação. Bethany Hamilton poderia, ao perder o seu braço, um dos seus braços, ela poderia desistir, ela poderia cair em depressão, mas não, ela reagiu de um modo otimista, com o coração cheio de fé e de esperança. Amados, eu estava aqui no domingo passado mencionando rapidamente algo sobre José, que foi parar lá no Egito, e também algo a respeito de Daniel, que foi parar num poço lá, ou seja, na cova dos leões. E sabe o que me preocupa quando eu considero a nossa geração, quando eu considero o tempo de hoje? Se alguém fosse ter uma mesma experiência de José, estou aqui no Egito, vou cair em depressão, eu vou tirar a minha vida. O quê? Eu vou cair então aqui, vou ser lançado na cova dos leões, antes que os leões me façam em pedaços, eu já vou tirar aqui a minha vida. Precisamos entender que Deus é Senhor. Não estou falando, por favor, não estou falando que o crente não possa sofrer, ter tristeza, passar por depressão, não é nada disso, mas nós precisamos ser confrontados pela palavra do Senhor. E entendemos que também nas perdas, há graça. Que também nas tragédias, há graça do Senhor. Na tragédia de José no Egito, ali manifestou-se a graça do Senhor. Daniel sendo lançado na cova dos leões, ali também manifestou-se a graça do Senhor. Nick Vujicic, ao nascer sem braços e sem pernas, ali também se manifestou a graça do Senhor. Bethany Hamilton, quando perdeu um dos braços em razão de um ataque de tubarão, ali também manifestou-se a graça do Senhor. É difícil compreendermos assim, não é difícil? Não é difícil compreendermos isso? Mas Deus é Senhor. Deus é sábio. E Ele transforma as nossas tragédias em bênçãos, as nossas perdas em lucros. Então consideremos o que Jesus está dizendo: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É claro que eu preciso aqui esclarecer. A ênfase de Jesus aqui é no sentido de que aquilo que a nossa mente humana não consegue absorver, porque está acima de nós, é algo que também está sob o controle de Deus. E o que Ele quer de nós, através dessas palavras? Ele quer de mim que eu me renda. Senhor, aqui estou. Senhor, eis-me aqui. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, o Senhor continua Senhor. O Senhor continua Deus. O Senhor continua no controle. E é muito interessante, queridos, que não se trata de algo triste ou opressivo para a nossa vida. Algo tão triste que simplesmente temos que aceitar. Eu me lembro uma vez participando de um velório, aí um irmão dizia ao seu irmão de carne, não chore não. Aí eu tive que me aproximar e disse: deixa o camarada chorar, rapaz. Esse é o luto dele, esse é o momento dele, deixa chorar. Porque às vezes a sociedade quer nos impor certos comportamentos, não é? Certas atitudes, certas posturas.
Ah, você não sabe que foi para o céu? Eu sei que foi para o céu, mas deixa eu chorar. Qual é o problema? Jesus chorou. Mas não é porque Jesus chorou que ele foi incrédulo. Ele sabia o que estava para acontecer com Lázaro. Tanto é que ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus estava dizendo, estou aqui para ressuscitar Lázaro. Mas ninguém compreendia a sua mensagem, ninguém estava compreendendo o seu recado, mas Jesus estava demonstrando o seu senhorio. E também a sua sabedoria. E na nossa vida o Senhor também faz assim. Embora muitas vezes as pessoas ao nosso redor não conseguem acompanhar, não conseguem entender, não conseguem mesmo reconhecer que tem que ser assim. Então, não se trata de algo triste ou opressivo. A motivação dessa rendição está bem especificada no texto. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amados, eu concordo quando alguém diz, o amor é extravagante. Ué, aquela mulher que derramou perfume aos pés de Jesus ali, né? Não foi um amor extravagante? Judas chega a falar, mas podia ter vendido isso para pegar o dinheiro e dar para os pobres. Que desperdício foi na mente de Judas? O amor é extravagante. O amor está sempre pronto a pagar um preço. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário e não foi sofrido, ele sofreu. Ele sofreu. Mas não foi triste, aborrecido, decepcionado com Deus. Hoje em dia se usa muito essa palavra, queima espiritual. Já ouviu falar sobre isso? Queima espiritual. O crente está queimado. O que é o crente queimado? Frustrado, decepcionado, magoado. Aí se afasta, tem até livros, tá? Queima espiritual. Então hoje em dia, muitos estão passando por uma experiência assim, exatamente por não desfrutar da graça e do poder do amor, porque é o amor que nos sustenta. Gente, você acha que ir para o campo é fácil? Gente, você acha que deixar ali a sua família, a sua cidade, e pregar para o evangelho, para uma cultura que não tem nada a ver com a sua, é fácil, mas o amor por Jesus é extravagante. Ele fica sempre disposto a realmente a pagar um preço. Né, tinha lá o irmão dizendo aqui, né, da IBD, né, sobre a dificuldade que provavelmente o apóstolo Paulo estava passando, porque lidar com igreja não é fácil. Você acha que ser pastor de uma igreja é fácil? Né? Não é fácil nunca. Você lida com todos os tipos de problemas. Mas o amor por Jesus é extravagante. E supera desafios. Por isso, essas palavras do Senhor Jesus, essas palavras aqui têm um grande significado em termos práticos para a nossa caminhada espiritual. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Sabe quem é que sofre queima espiritual? Sabe quem é que fica magoado com a igreja? Magoado com o pastor? Magoado com os trabalhos do Senhor? É quem está fazendo algo por si mesmo. Se é por amor a Cristo, à disposição. Se é por amor a Cristo, há essa aceitação, Senhor, seja por um caminho fácil ou por um caminho duro, seja por um caminho florido, mas seja por um caminho espinhoso, seja em dia de sol ou mesmo em tempestade. Se é por ti, eis-me aqui. Se é por ti, eu sofro por ti. Se é por ti, eu aceito a tua vontade. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Em muitas histórias missionárias, constatamos uma consagração a Deus extravagante. Em muitas histórias de homens e mulheres de Deus piedosos, constatamos uma rendição total a Deus e ao Evangelho de Cristo.
estamos aqui considerando as histórias de pessoas que perderam tanto deste mundo, que perderam tanto desta vida, mas que contemplaram os tesouros espirituais. Eu, como um embaixador que já fui, embaixador do rei, fiz parte dessa organização. Uma das biografias que eu fui encorajado a ler foi de David Livingstone, que foi missionário na África. Era um livrinho pequenininho. Só passou história bonita, irmã Daniela, nesse livro. Aí eu terminei de ler o livro, dei vontade de ser missionário também, né? Só passa história bonita. Eu quero ter essa vida de aventura. Um dia, irmã Andréia, comprei aquele livro, Até os Confins da Terra. Já viu esse livro? Olha, você tem espírito missionário, tem que ler esse livro, hein? Mais de 1000 páginas. Mas há um capítulo dedicado a David Livingstone. Gente, ali é a realidade nua e crua. Não fantasia nada. Não fantasia nada. Esse servo do Senhor, em seus últimos dias, não tinha nem condições de comprar uma dentadura. E ele tinha convites do Palácio Real, lá na Inglaterra, né, para trabalhar lá no seu país, ganhando muito, e ele lá no meio da África, explorando as terras africanas, e sem dinheiro para comprar uma dentadura. Rapaz, o amor a Cristo Jesus é extravagante. Vai contar isso lá fora. O quê? Eu me lembro com meus 18 aninhos de idade, né, no serviço militar, um colega morava ali, perto ali em Campos dos Afonsos mesmo. Aí ele me convidou a ir para a casa dele. Aí eu falando, eu vou fazer o seminário. Aí o pai dele, preocupado, né, com a carreira profissional do filho, o pai perguntou assim, isso dá dinheiro? Naquela época eu não estava nem preocupado com o dinheiro, eu só queria servir o Senhor Jesus e ponto final, acabou. Mas a mentalidade do mundo é outra, né, irmã Luzia? A mentalidade do mundo é outra. Mas o amor por Cristo Jesus é extravagante. E esses homens e mulheres de Deus piedosos amaram ao Senhor. E por isso muitas vezes pagaram um preço. Com isso, queridos, queremos enfatizar algo que o Senhor também, Jesus, nos ensina. E eu quero ler com os queridos exatamente o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 18, os versículos 29 e 30. O Senhor Jesus nos dá uma promessa, quando nós temos um amor extravagante assim, disposto, totalmente rendido ao Senhor. Na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo, e na idade vindoura, a vida eterna. Amém? Não é para você abandonar os seus filhos não, tá? Não é para você desprezar a sua família, não, tá bom? O que o Senhor Jesus está estabelecendo aqui é algo em termos de prioridade. O que é prioridade na nossa vida? Às vezes, não nos atentamos a isso. Mas são as coisas mais simples, as coisas mais aceitáveis e muitas vezes legítimas, honestas, verdadeiras, é que nos separam do Senhor. A gente às vezes se preocupa com certos vícios, com certas práticas, mas nós não nos preocupamos com aquilo que realmente ocupa o nosso coração. Eu conheci uma jovem senhora que não entregava a sua vida a Cristo Jesus por causa de sua sogra,
A sogra era católica demais e ela não queria decepcionar a sua sogra. Entre a sua sogra e Jesus, ela ficava com a sogra. É difícil ter alguém que ame tanta sogra assim, né? É difícil encontrar gente que ame tanta sogra assim. Mas isso é só um exemplo. A nossa prioridade realmente tem que ser Cristo Jesus. A nossa prioridade tem que ser realmente o Senhor Jesus. Ele tem que ser o primeiro em nossa vida. Ele. Eu não estou falando de igreja. Não estou falando de trabalho. Não estou falando de ministério. Quem coloca o ministério em primeiro lugar já está errado, já está em pecado. É Ele. É o Senhor. Jesus fala, por amor de mim. É Ele. Não podemos confundir as coisas. Tem gente confundindo ministério com Jesus. Ministério não é Jesus. Igreja não é Jesus. Jesus é uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar. Ele nos dá promessas. Em Lucas 18, os versos 29 e 30, o texto que acabamos de ler. Queridos, para Jesus, ninguém há que, dando prioridade ao reino de Deus, não haja de receber muito mais neste mundo, ou seja, nesta vida, e na idade vindoura, a vida eterna. Eu creio nisso. E eu não estou dizendo que a minha conta bancária melhorou, tá? Não melhorou, não. Mas quando eu penso que eu não tenho que gastar dinheiro com remédio, quando eu penso, por exemplo, na minha saúde, eu falei, Senhor, obrigado, Tu és bom demais. O Senhor me abençoa tanto. Ele nos dá em abundância de sua graça. Então, o princípio estabelecido é esse. Perdendo também se recebe. Como disse Bethany Hamilton, perdeu um dos braços em razão, a um ataque de tubarão. Mas o que parecia uma tragédia demonstrou-se ser uma bênção disfarçada. Eu amo essa palavra, bênção disfarçada. Essa frase, bênção disfarçada. Essas duas palavrinhas, portanto, bênção disfarçada. A vida do crente é recheada de bênçãos disfarçadas. Você pensa que é uma tragédia. Você pensa que é uma desgraça. Você pensa que é um erro. Mas é uma bênção disfarçada. Amém? Amados, isso precisa ser o nosso consolo. Isso precisa ser descanso para a nossa alma. Isso precisa ser uma fé, uma esperança para todos nós. Olha só que interessante o que eu li esta semana, um testemunho dessa serva do Senhor chamada Bethany Hamilton. Meu objetivo é simplesmente falar sobre a fé em Deus, para que todo mundo saiba que Ele ama as pessoas e explicar como Ele cuidou de mim naquele dia. Eu já li que, por ocasião daquela tragédia, entre aspas, quando ela perdeu um dos braços em razão de um ataque de tubarão, ela chegou a perder 70% do sangue do seu corpo. Olha só. E 3 semanas depois, ela retornou ao mar com a sua pranchinha e dando testemunho de sua fé. Certamente, queridos, Jesus tem algo a nos ensinar com esse desafio. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O Senhor quer nos ensinar. O exemplo de José não é acidental. O exemplo de Daniel não é acidental. O exemplo de Nick Vujicic não é acidental.
E o exemplo de Bethany Hamilton não é acidental. Assim como a minha vida não é um acidente. Assim como a sua vida não é um acidente. Deus é Senhor. E o grande desafio nesta manhã, vamos nos render a Deus. Vamos nos render à vontade do Senhor. Vamos ficar em pé nesse momento. O Ministério de Louvor vai estar vindo aqui à frente. Este é o momento de entrega. É o momento para nos colocarmos. Senhor, aqui estou. Talvez você, algumas vezes, tenha reclamado tanto de sua vida, você esteja murmurando tanto, de sua história. Acontece, irmãos. Às vezes temos assim uma grande dificuldade de lidarmos com a vontade de Deus em nossa vida. E esse é um chamado. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo a Ti, Senhor. Eu creio na Tua soberania. Eu creio na Tua sabedoria. Eu creio no Teu amor. Não creio que o crente deve viver queimado espiritualmente, frustrado, derrotado. Eu creio que o crente deve viver a esperança que há no Senhor. Amém? É fácil? Não. Quando se perde, dói. Mas é uma dor para nos abençoar no nome do Senhor e Salvador Jesus. Vamos louvar o Senhor então neste momento.